Visão é a capacidade de alguns seres vivos de perceberem as radiações luminosas em termos de cores, formas, movimentos, distância e intensidade. Para os seres humanos, a visão é o meio mais intenso de se apropriar do universo. Os poetas dizem que os olhos são a janela da alma, e Jesus afirmou que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Contudo, há coisas do mundo que não devem ser vistas, ao menos para a grande maioria das pessoas. E mais, controlar a curiosidade impetuosa de tudo abarcar pela vista torna-se uma linha divisória que separa os heróis dos vilões ou o certo do errado. Pelo menos é o que diz a mitologia. Eurídice, a bela ninfa, mulher de Orfeu, morreu a ser picada por uma serpente venenosa. Perder a bela e jovem amada esposa é uma terrível tragédia, mas infelizmente a melhor maneira de lidar com ela é passar pelo luto e seguir em frente. Mas Orfeu não era um marido qualquer, era o maior músico que existiu. Por causa da sua dor, cantou músicas tão tristes que fizeram até os deuses e as ninfas chorarem. Não aguentando mais aquela bad vibe, alguma entidade espiritual literalmente mandou Orfeu ir para o inferno. A ideia é que o rapaz descesse ao mundo inferior e convencesse Hades e Perséfone, os donos das grotas subterrâneas, a liberar Eurídice. Orfeu desceu lá e amaciou o coração das entidades infernais com a sua melodia. Só havia uma condição: o rapaz deveria caminhar sempre à frente da esposa e só olhar para trás quando chegar à superfície. A exigência era simples e razoável, mas Orfeu era um poeta, uma pessoa em que as emoções estão sempre saindo pelos poros. Quando Eurídice tropeça e murmura seu nome, ele não aguenta e olha para ela. Imediatamente a moça é puxada para o mundo inferior. Em algumas versões do mito, a decepção de Orfeu é tão grande que o levou a cometer suicídio. Mas os guerreiros são bem mais pragmáticos do que os poetas e por isso disciplinam melhor a sua curiosidade. O caso bem conhecido é do impetuoso Perseu, que se propôs a cortar a cabeça da Medusa para vencer um torneio criado pelo rei Polidecto. Em algumas das versões do mito, Medusa originalmente era uma bela sacerdotisa, mas como passou a se achar mais bela do que a deusa Atena, foi castigada a se transformar num monstro com cabelos de serpente. Uma criatura tão feia que quem a contemplasse era imediatamente transformado em pedra. Perseu usou um escudo extremamente polido para olhar apenas para o reflexo da Medusa, e com isso conseguiu matá-la, cortando sua cabeça. O castigo para quem olhava para Medusa era tornar-se um monumento de pedra. O tema é muito parecido com o relato de Gênesis 19, em que dois anjos avisam que Ló e sua família devem fugir imediatamente de Sodoma, pois a cidade, por causa de seu pecado, seria destruída por Deus. Havia, porém, uma exigência. Durante a fuga, ninguém deveria olhar para trás. Contudo, a mulher de Ló, o autor do Gênesis não se deu ao trabalho de nos informar o seu nome, não resistindo à curiosidade, olha para trás e é imediatamente transformada em uma estátua de sal. Não olhar para o seu próprio rosto foi a recomendação que o oráculo deu aos pais de Narciso, para que a criança tivesse uma vida longa. A beleza de Narciso era tamanha que homens, mulheres e ninfas se apaixonavam por ele, mas o cara não dava bola para ninguém. Como sempre acontece na mitologia grega, algum deus resolveu castigar a arrogância do rapaz. Nesse caso, foi uma deusa, Nêmesis, que o condenou a apaixonar pelo seu próprio reflexo. Um dia, Narciso viu sua carinha bonitinha refletindo numa lagoa e se apaixona. Segundo uma versão, ele fica definhando em volta da lagoa até a sua morte. Noutra versão, ele simplesmente suicida-se, porque jamais conseguiria ter o objeto de seu desejo. A lição principal dessas narrativas é simples e direta. Há coisas nesse mundo que não devemos olhar. Em um templo japonês do século XVII, há uma representação dos 3 macacos da sabedoria, em que o primeiro tapa os olhos, o segundo tapa os ouvidos e o terceiro tapa a boca. Em certos momentos, devemos fazer como Mizaru e privar-nos da visão para manter a nossa sanidade. O horror extremo pode petrificar o nosso espírito. A destruição de uma cidade com fogo e enxofre, como foi o caso de Sodoma, ou o rosto maligno de uma entidade que faz aflorar os nossos medos interiores, como era o caso de Medusa,
não foram feitos para serem contemplados impunemente. Como disse Nietzsche, quando você olha muito tempo para o abismo olha para você. O abismo está cheio de monstros e você corre o risco de se transformar em um. Contemplar o mal absoluto pode transformar nosso coração em pedra, diminuir nossa empatia com o próximo. Isso tem até nome científico, transtorno de estresse pós-traumático, que atinge pessoas que presenciaram desgraças como os ex-combatentes, vítimas de desastres naturais ou atentados terroristas. A doença demonstra que, para quem viu o mal, leva muito tempo para se conquistar a sua humanidade novamente. Mas se nos relatos sobre a Medusa e sobre a mulher de Ló, a ideia não vê o feio e o horroroso, por que foi proibido a Narciso e a Orfeu contemplar o belo? É que a beleza extrema pode ser tão perniciosa quanto a feiura. Contemplar o belo rosto de Narciso poderia trazer a perda da humanidade. Foi o que aconteceu com a ninfa Eco, tão apaixonada pelo rapaz que perdeu o amor pela sua própria vida e quis morrer. A beleza de Narciso era uma maldição. O personagem de Tolkien, Sméagol, ficou tão fascinado pela beleza do anel que matou seu primo e foi se tornando gradativamente num monstro, no desprezível Gollum. Certo, a beleza de Narciso fazia mal às pessoas, mas o amor de Orfeu por sua esposa Eurídice, porque afinal o cantor não poderia contemplar a sua esposa? A resposta é simples. Eurídice não era mais a esposa, era um cadáver. A morte está além da nossa compreensão e não temos referências cognitivas para contemplá-la. Como disse François de La Rochefoucauld, nem o sol nem a morte se podem olhar fixamente. Apenas os deuses podem ver tudo. Os egípcios acreditavam que o deus Horus era aquele que tudo via, pois concentrava em si o sol e a lua, o racional e o espiritual, o masculino e o feminino. Quanto aos humanos, temos que nos contentar com a nossa dualidade e a nossa fragilidade diante daquilo que não estamos preparados para ver. Nós podemos dar nossas espiadas, fazer como Perseu e olhá-los por meio de um reflexo e matar os monstros que nos atemorizam, mas sempre cientes de que haverá coisas que não devemos olhar. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.